Bem-vindos ao Conversa entre o Céu e a Terra. No Conversas, eu vou trazer sempre conceitos sobre cooperação e conceitos sistêmicos. Eu faço também atendimentos particulares e a minha missão é trazer a sua essência para a sua vida. É te ajudar a encontrar a sua essência. Tem uma coisa na vida que te torna único, que ela não vem nem dos seus pais, nem dos seus ancestrais. Essa que é a sua essência. Seu diferencial é o que você veio fazer aqui. E é nessa essência, você fazendo a sua vida, que você se realiza. Hoje nós vamos conversar com a Carolina Pérez. Ela é chefe de cozinha, ela é consultora para restaurantes, ela é personal chef e ela faz eventos. Carol, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estou tão feliz, eu estava vendo você falar, é tão legal a gente admirar alguém, né? E assim, eu tenho orgulho de ver você, sua trajetória, eu tô aqui toda emocionada. Faz sentido o que eu falei para você, Muito. que o meu objetivo é esse? Muito, muito, e quando a gente sabe, né, do que está falando, fala com propriedade, eu tô admirada. Obrigada, Parabéns. obrigada. E obrigada pelo convite. Eu estou feliz de você estar aqui. Muito Porque obrigada. você é uma pessoa que eu acho que, inclusive, encontrou seu propósito. É difícil, assim, porque quando você falou assim que todo mundo é único e tem sua essência, assim, eu não tinha propriedade disso. Então, quando a gente sabe, quando às vezes alguém de fora que precisa falar, né? Quando eu descobri da minha capacidade, da minha essência e do meu eu, né? Isso graças a terapias e percalços da vida, tomei posse e hoje eu sei quem eu sou, onde eu posso chegar. Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente sabe o que a gente sabe o que a gente quer e onde a gente pode chegar. Isso mudou uma chave muito grande na minha vida. E eu acho que é isso, a essência, né? A nossa essência que é de mim. E eu vejo, né? Quando você falou também dos pais e dos antepassados, eu me sinto tão diferente de objetivos, de essência. Não desonro, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Meu pai e minha mãe me deram uma educação incrível, exemplos e tudo que eles puderam. Mas eu me vejo bem distante, que a minha essência e o meu objetivo é bem diferente de onde eu vim. E, na verdade, é bom isso, né? Porque se você está trazendo um objetivo a mais, você está trazendo, você está somando, você está trazendo uma riqueza para sua família. Sim, mas é difícil, né? Porque você vem dali, você está aqui, né? Você convive com aquilo, com aquela realidade. Às vezes com crenças limitantes dos seus pais ou com realidades limitantes. E aí você quer mais, você quer sair da bolha. É difícil sair da bolha, né? Você consegue citar alguma crença? Ah, sim, medo. Sempre eu fui criada com muito medo, né? Medo. Com medo. Então, assim, não vai lá, senão o bicho vai te pegar, sabe? Na piscina. Para não se arriscar? Não se arriscar, não sair do controle, né? Eu acho que enfim, não sei dizer o porquê, né? Porque só minha mãe vai poder responder, mas era mais para eu estar no controle. Então, até aqui eu consigo chegar, até aqui eu enxergo, então vou deixar ela vir até aqui só. Uhum. Então, me limitava. Pais fazem isso muito com os filhos, sim, né? Que é natural até. Sim. Por isso que é pro filho romper, né? Assim. Dizem que quem quebra a casca é o pintinho, né? Total. E assim, hoje eu como mãe, né? Isso foi uma virada de chave muito grande. Eu pude entender mais minha mãe, né? Com paixão, né? Algumas coisas que eu criticava, hoje eu entendo mais. E também tento desassociar também um pouco da criação que eu tive, né? Dar um pouquinho mais de asas para minha filha. Mas com moderação, eu me vejo repetindo, né? Às vezes até coisa que eu tô aqui criticando, hoje se eu parar para pensar, eu me vejo fazendo com a Helena. Mas, enfim. Mas coisas que você considera ruins ou coisas que você considera boas? Eu acho que é também por causa do meu alcance, entendeu? Então, hoje eu entendo, né? Então, assim, até aqui eu consigo segurar. Então, se eu der asa demais, né? O Macário, meu marido, já ele é mais pro mundo. Então, agora a gente tá querendo colocar ela numa escola de verão. Pra ir ficar acampada numa praia para surfar. Já foi me dando um desespero do medo que minha mãe tinha muito de água de mar. Assim, eu não vou estar lá, ela vai na piscina. Vai ter um monte de gente responsável, capacitado com outras 30 crianças de pais que amam os filhos e estão lá.
mas a minha vai estar lá, então a minha, eu já barrei. E aí meu marido, com toda a sabedoria dele, ele fala, então vamos tentar uma semana, então não precisa ser as E 3. pode isso? Eles Pode, permitem? pode. Ah, que bom. Então pode. E aí, e eu vou deixar com medo. A minha vontade, A primeira semana. a primeira semana. Aí a segunda semana ela vai fazer uma outra atividade que não é na praia, é na escola. E ela vai poder até dormir em casa. Essa é uma semana sem contato com o pai, numa praia, com escolinha de surf, escolinha de escalada. Muito legal, sabe? Mas a Carolina não queria deixar ir. Não queria que a filha vivenciasse isso pelo meu medo, né? Então, mas aí meu marido, se conhece, com o jeito dele, me convenceu por uma semana. E também por conta do meu trauma, eu vou deixar. Porque eu sei o quanto me fez mal. Vem cá, você tá falando um negócio super legal. Porque é tipo assim, no começo, precisava ficar um mês. Aham. Aí Não, ele... ele me propôs um mês, mas é Não, semanalmente. então, aí assim, aí você sentiu que aquilo era muito para você. Aí de repente ele reduziu o tempo, Sim, encurtou um pouquinho, deu um passinho um pouco menor. Aí para você ficou possível. sim. Legal. Eu, Isso é uma dica maravilhosa, por exemplo. sim, assim, mas também porque eu estou passando por cima do meu medo. Não, sim, se é a uma, mi- é, é uma sim, conversa, né? sim, É uma sim. negociação, tanto com o outro quanto com a interna. Uma confiança no meu marido, na proposta da escola, e uma confiança que minha filha é capaz, Uhum. que tudo vai dar certo, entendeu? Assim, não é porque talvez eu não tive essa oportunidade, ou porque eu tenho medo que ela se vivencie isso, que eu vou tirar isso da vida dela. E isso é um exemplo muito bobo, assim, que Mas não é, né, Carol? mas não é, mas eu falo assim, eu tô falando de uma Porque escolinha isso de vai pra férias. vida toda, Pra né? vida toda. Pra Então vida eu fui toda. Você vê cerceada de adultos que estudar não... fora, entendeu? Não, Eu não então, saí da cidade, da casa dos meus pais, para uma supervivência, fazer faculdade fora, morar em república e trabalhar fora. Eu não tive eu isso também não. para ficar na Tava casa dentro do controle. dentro do controle, entendeu? Exatamente. Então eu fui quebrar muitos paradigmas e muitas casca de Amarras, ovo. Foi Não, eu tô pensando assim, é bom você saber que você consegue fazer essa reflexão, porque tem gente que não quer nem refletir. Continua batendo na mesma tecla e não... E a gente faz isso também em algumas outras Sim. situações, né? né, essas quebras de paradigmas assim, são muito recentes na minha vida. Eu acho que eu precisei sair do meu ninho, então fui casando. E casando com a pessoa com que eu casei. Eu acho também isso foi muito um encontro de almas, assim. Eu acho que eu para ele e ele para mim. Então, nesse crescimento de pessoas. Eu acho todas as diversidades também passadas. E a importância de Você acabou profissionais. de falar que Uhum. você cresceu com o casamento. Saí. Cresceu junto com o seu marido. Sim. É real isso que eu tô falando? Real, não. Eu precisei cortar um laço, que é sair de casa, né? E sair totalmente mesmo, do convívio, da realidade, que eu fui para uma outra cidade. E ter uma pessoa que também que estava ali comigo. Que bancou Que também. bancou. Mas eu estava bem crua, assim. Gente, foi filhotinho de águia ali no penhasco que jogou, assim. Foi... Que característica sua você acha que te ajudou a ir? Eu acho que eu topo as coisas, né? E eu tô sempre mais pro sim do que pro não, né? Eu acho isso muito bom. Eu não sou de conflitos, gosto das coisas do meu jeito, mas assim, mas eu sou fácil de lidar, desde que faço o que eu quero, não, mas assim, eu sou fácil de lidar. Eu acho que isso ajudou um pouco, né? E eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, então, que gosto de aprender. Então, quando eu vejo que uma coisa está somando, que está dando certo, eu quero seguir aquilo, mesmo que não seja a minha vontade ou o que eu faria. Até uma correção. Então, eu sou inteligente ao ponto de não fazer a minha vontade, sim a sua, se for melhor para mim. Maravilhoso. E outro ponto, contraponto, pessoas maravilhosas que também passaram pela minha vida, que me aconselharam, profissionais e amigos. Eu acho que isso também faz parte do meu crescimento. Uhum. Então, pessoas, muito importante de ter pessoas boas perto da gente.
que dê bons conselhos e que quer ter a vida como você, né? Então, hoje, eu procuro me cercar por pessoas assim. Ainda cai em muita armadilha, mas hoje eu procuro me cercar em pessoas que realmente eu quero na minha mesa. Eu acho isso importante também. Bonita frase. Muito linda a frase. Acabou de falar 2 maravilhosas. Mas eu vou guardar elas aqui. Eu quero na minha mesa. E eu baseio minha vida há muitos anos nisso também. No trabalho, pessoas que eu convivo, pessoas com quem eu convivo de uma forma geral na vida. Tanto que eu contrato, ou que eu convivo na vida pessoal, amigos que eu escolho. São pessoas que eu realmente faço questão. Se eu não faço questão... Mas eu já gastei muita energia com... Mas não no sentido narcisista da história, Sim. egoísta e falar assim, que nem você falou, né? Nesse ponto, acho que a gente tem bastante afinidade. Se é uma coisa que eu gosto é de conviver, aprender, sentir bem com a pessoa, ver que aquilo que a relação prospera, que leve, eu prospero, né? Com a e pessoa leve, também, né? Você vê, a gente tem 20 anos de amizade, Cris. Temos, é verdade. 20 anos. Eu ia te perguntar isso, faz 20? 20 anos. Esse ano eu vou fazer 20 anos de casada, a gente se conheceu um pouquinho antes. E assim, a gente tem uma amizade sem muita cobrança, apesar de, às vezes, quando uma solta demais, vem uma cobrança, mas assim, é leve, eu acho que a vida tem que ser assim, né? Então, e eu me sinto participando da sua vida, nos melhores e dos necessários momentos, mesmo que a gente chegou a ficar afastado por um período, por vida mesmo, né? Por carreira, até por estado, por CEP. Então, eu acho que a gente tem que ser assim, né? Em todos os relacionamentos. E aí, voltando aos nossos relacionamentos de origem, que eu acho que tudo parte daí, depois que eu mudei também a minha forma de olhar e de me dedicar aos meus pais, hoje, infelizmente, meu pai não tá mais nesse plano, mas eu consegui fazer essa mudança com ele vivo, nossa relação mudou também, né? Então, quando eu entendi, graças a profissionais como você, que tudo vem da gente, né? Então, assim, não adianta eu querer a sua mudança se eu não mudar, né? Quando o meu olhar mudou, o mundo mudou para mim. Então, eu acho que essa foi a frase chave da minha vida, assim, que deu uma mudança muito grande. Só que a gente é humano, imperfeito e cabeção e volta, né? Então, às vezes eu caio e quero que o outro mude para ficar melhor para mim, e aí não acontece. Mas quando eu lembro disso, é muito mais fácil, que a cobrança não vem mais do outro. Tá sábia, hein, Carolina? Olha, bati na mesa de novo. Gastei dinheiro com terapia, viu? Gastei dinheiro com terapia, né? Gastei. Para quem não sabe, eu faço atendimento particular também, viu? Podem entrar no site que tem meu telefone lá. A constelação que eu fiz com você foi a primeira grande virada de chave na minha vida. Que eu nem sabia. Eu posso contar essa história? Pode. A Cris tinha um instituto maravilhoso, Me Cura, e ela estava inaugurando uma casa, as outras salas, e um dia festivo, um dia muito legal que ela fez lá no Me Cura, e me convidou para ir para conhecer. Aí ela me cobrou, afinal, Carol, você não conhece aqui ainda? Hoje vai ter uma festa, você vai? Eu falei, vou. E eu não tive cuidado nem de me aprofundar nas coisas que você oferecia lá. Naquela época não fazia parte muito do meu conhecimento. E aí eu me lembro muito bem que na parte de baixo, uma garagem, ia acontecer uma constelação. Não fazia ideia. Para falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar até aquele dia, que era constelação. Eu sou o cachorro que entrou na porta, na igreja, porque a porta estava aberta. Sentei ali. Só um minutinho. Só lembrando uma coisa. Por que a gente está falando coisas aqui no ar, que eu e a Carol poderíamos estar sentadas na minha sala conversando? Porque tem coisas que se a gente ouve falar pelas mídias, pelas pessoas. Um fala para o outro, um ouviu e dá um segue. Hoje em dia na mídia social, né? Dá um segue. Olha o que estão falando aqui. De repente, uma coisa que a gente conversa que você não conhece. E a partir disso você pode procurar, pode passar a conhecer, e isso pode te ajudar muito. Outra coisa,
Às vezes a gente está conversando e vem uma frase que é maravilhosa. A Carol já falou umas 3 aqui lindas. Depois eu vou anotar e vou pôr para a gente colocar no Instagram. A gente faz cortes. Vamos fazer uns cortes assim. Então, assim, às vezes uma palavra que te cabe, sabe? Ela te serve, ela te veste. E aquilo te dá um entendimento, te dá um alívio em algumas situações, né? E é isso, é o processo de aprendizado. Então, assim, se a gente conseguir motivar um pouquinho a você ter vontade também de entrar nesse processo, de entender que você é responsável, né, pela sua própria vida, e como é que você pode, através dessas pequenas transformações internas, conseguir viver melhor, alcançar algumas coisas que você está buscando, isso é uma maravilha. E a constelação fez isso comigo e eu gosto de falar para todo mundo sobre essa minha experiência. Eu ainda não sou uma superentendida, mas eu sei o que aconteceu comigo. Então, aí, entrando lá naquela sala... Eu acho que você é super entendida, porque você está falando coisas muito corretas, assim, e de uma forma bem clara. Sim. Sobre o que é. Mas é por experiência, não é por estudo. Mas é assim que a gente aprende, né? Eu vivenciei. E aí, sentada naquela sala, no Micura, umas almofadas no chão, uma pessoa em pé, a gente em círculo. Não tinha ideia. Uma pessoa foi constelada e eu fui escolhida para fazer o sogro dessa pessoa. Fiquei em pé, não sabia o que tinha. E eu sentia muita coisa, eu falei, gente... E eu não admito... Eu sou sugestionada. Mas aquilo veio com muita força. Eu vivenciei a constelação daquela pessoa muito forte. Muito forte, muito forte. Eu senti todas as dores, todas as apreensões, assim. E eu sei que ali, para ela, aconteceu uma cura muito grande de um momento significativo na vida dela. E aquilo me impressionou. E aí ia ter uma segunda pessoa constelada, só que me escolheram para ser. E eu topei, sem saber, né? Então, aí eu fui já no segundo passo, ser constelada. Só que eu, no meu auge da minha arrogância e sei lá, que você... Não, minha vida é perfeita. Não, tô ótima. Eu tenho um casamento perfeito, tenho uma filha maravilhosa, tinha acabado de realizar um sonho de ter filho. Não, minha filha é maravilhosa, trabalha com o que eu quero. Foi só depois que a Helena nasceu que você foi lá? Não, demorou muito. Foi, então. Eu já tinha Helena. Olha. E aí... Não, minha vida é perfeita. Então vamos constelar sua perfeição. Aí me sentou, né? Fez de prática com o pai, mãe, a Helena, meu pai, minha mãe. Foi a Cidinha, eu acho, né? Que fez. Foi. Mas tinha um homem também convidado de fora. Que tinha escrito um livro e tal. Uma pessoa bem importante também estava junto. E aí aconteceu a constelação e a constatação que a vida não é perfeita, né? Que embaixo do tapete tinha muita poeira. E foi muito curado ali, foi muito forte. Tão forte a ponto de chegar nos meus pais. Né? Foi tratado ali uma cena muito significativa entre meu pai e minha mãe, que você até representou meu pai. E eu lembro que você ficou 2 dias de cama, de tão pesado que foi. E eu senti, né? E assim, eu acredito naquilo, eu senti, eu vivenciei. E foi muito importante. E depois eu fiz outras, fiz com você em casa, 100 pessoas e tal. E eu sinto, e hoje eu tenho para mim a importância que tem as dores dos nossos antepassados. E como a gente tem que cuidar disso. E somos responsáveis de passar ou não para frente. Então, isso eu aprendi ali. Eu nunca dei muita atenção. A vivência da minha família é muito pesada, que meus antepassados passaram. E essa carga estava sendo passada. Todo mundo, tá, Carol? Sim. Todo mundo. Tenho certeza. São outras gerações, outras épocas, outra criação. Muda a história. Sim. Tudo mais, mas todas as famílias têm histórias difíceis. Com certeza. E continua tendo, né? E continua tendo. Só que, às vezes, a gente não cuida, né? Então, assim, é muito simples. Tudo que se cuida, tudo que se olha, floresce, né? Então, ou que você dá importância, ou que você alimenta. Então, ali, eu comecei a olhar, a enxergar. Então, e aí o nosso olhar também, hoje eu sou tenho muito mais compaixão com a minha mãe,
Porque hoje eu entendo que ela recebeu. E hoje eu entendo que ela me deu. Né? Então, isso foi a constelação. Isso foi graças Que a gente a você chama na isso minha de vida. aceitação, né? É um sim. Então, e que bom ter pessoas boas na sua vida. Então, você me abriu uma porta para uma mudança assim, de vida muito grande na minha vida. Me apresentar isso e eu falo para as pessoas, né? E eu acho que eu já converti muita gente. Obrigada de falar, te agradeço. Sim, eu Você me contar isso. Eu sou muito grata, Feliz. muito grata. Que foi através de você que eu tive uma evolução muito. Eu acho que foi a primeira virada de chave, né? Do olhar e do querer o conhecimento. Por isso eu volto a dizer, é muito importante a gente ter pessoas boas ao nosso redor. A gente não é uma ilha, né? E a gente é feito através do meio. Então eu sou muito grata a ter você na minha vida. E eu a você na minha vida. Que delícia estar aqui. Nossa, que delícia. Que delícia mesmo. Que delícia ter. Eu não esperava vir por essa. Nem eu. Por esse lado da Esse conversa, caminho, né? Uhum. Nem eu também. Isso, eu acho que isso é o que a gente chama no sistêmico sobre o campo, né? Sim. Talvez a gente precisasse passar por essa conversa mais íntima para depois falar de outras coisas, Sim. né? E o quão importante ser grato também, né? E falar para as pessoas, né? Então, obrigada, Cris. Não, eu também só tenho a agradecer. Muito. A nossa amizade, a nossa troca, o que a gente se diverte junto, Sim. o que eu aprendo com você, participei das suas aulas de cozinha, assim, a sua forma de ensinar é tranquila, é agradável. Uma coisa que eu aprendi hoje, que você tocou no assunto com relação à sua filha, mas que ensinando, isso acontece da mesma forma. Você confia que a pessoa vai conseguir fazer. Sim. E eu acho isso legal. Ensinando a gente aprende também, né? Quando a gente ensina, o tempo a gente aprende. inteiro. Né? Não existe interação onde você também não está no processo. Sim. Todo mundo está. Sim. Né? E até na parte da cozinha. E ter esses processos com prazer, que eu acho que é o que a gente sempre teve, né? Quando a gente se encontra e vai ou falar de coisas difíceis, ou falar de coisas fáceis, ou se divertir, enfim. Ou no trabalho, né? Que em alguns momentos você participou do meu trabalho, eu participo do seu também. E eu acho que toda vez que a gente faz qualquer interação dessa, mas isso traz prazer, é muito bom, né? Ah, não. É diferente, né? Então, assim, quem não experimenta isso, assim, tem aquele trabalho que é por obrigação e sem prazer, assim, não tem ideia como é bom fazer o que a gente ama, né? Então, mas isso que você está falando, tem uma sensação que eu tenho que é como, eu não sei explicar, vê se você me ajuda a descobrir. É tipo assim, essa interação que a gente está falando, tanto da dor como do amor, vamos supor, com prazer, é porque a gente encontrou uma sustentação, de alguma forma, você sabe que passar por aquilo já é bom. E tem uma luz aí, tem uma ancoragem divina profunda. Você concorda com isso, não? Porque às vezes você vai vivenciar com outras pessoas que não têm essa mesma sensação e a troca não é igual. Não sei se eu entendi, mas assim, falando na prática, assim, o meu trabalho, que eu amo e que eu faço com o maior prazer do mundo, não é fácil. Não é porque, é fácil, é gostoso, não, flores. A cozinha é fácil. É pesado, é difícil, eu me queimo, eu pego peso, eu carrego caixa, eu tenho que andar, fico 12 horas em pé. Mas eu amo. Então, assim, eu acho... Então, às vezes, as pessoas falam assim, quando a gente fala, quando a gente ama o que trabalha, acho que é só a parte fácil. Não é, tem muita parte chata. E até a parte chata eu amo, faz parte, né? Então, do convívio. Então, nem tudo são flores, como nos relacionamentos, como na família, como em tudo, né? Quando a gente enxerga que nem tudo são flores e que dá para amar no difícil, dá para amar no defeito, né? Então... então você está me respondendo. Eu acho que dá. A resposta está no amor. No amor. Vamos fazer o próximo episódio falando sobre trabalho? Vamos. E uma outra coisa que eu queria falar sobre amor, que eu aprendi também, eu sempre fui muito romântica de amor.
Amor, estrelas e fogos. Que amor é uma decisão, né? Que amor não vem do coração, vem da cabeça. E que a gente tem que escolher, que a gente tem que fazer força, que a gente tem que passar por cima, que a gente tem que... Então, assim, que não é mágico, né? Não vem sozinho, depende da gente. Então, eu acho muito importante, acho que uma frase importante é que amar é uma escolha. Eu acho muito importante isso. É aquela... Ele realmente, concordo plenamente. Você lembra, não sei se é da sua época, uma figurinha que tinha assim, a maré? Sim, dois peladinhos. Da maré. A maré. A maré é uma ação, Pequenas né? coisas, andar de mão dada. A maré, né? Mas sempre tem uma esquentar ação. ao lado da cama. Sempre tem uma Tem uma ação ação, junto. coisas pequenas, e assim, coisas que você tem que E fazer. é decisão. Amar não vem... E isso que você está falando tem uma coisa que tem muito a ver com o meu trabalho, com uma das definições, né, que eu trabalho. E que não é definição, conceito, é uma proposta, de vida, que você já conhece também, que é o alinhamento entre o sentir, pensar, falar e agir. O amor pode ser um sentimento, mas enquanto ele não for uma decisão, ele não... Uma ação. Ele não vai para ação, Sim. não vai para um alinhamento no amor mesmo, né? Eu vivo o amor. Uhum. É por si só, no papel, no coração, sabe, no frio da barriga, ele não faz nada. Não. Né? Ai, me dá frio na barriga, ai, eu amo. Mas isso aqui tá aqui. É no agir, né? Você tem que escolher, você tem que falar, você tem que fazer gestos, você tem que escolher até quando não tá legal, né? Então, por isso que é uma escolha. Então, porque amar só quando tá tudo lindo, começo de casamento, começo de namoro, e na dificuldade, e quando tá de mau humor, e quando as coisas não estão bem, né? Isso é na amizade também, não é só no casamento, né? A gente já passou por momentos difíceis, a gente já se estranhou, mas sempre foi com amor, né? A gente sempre... Não vamos lavar roupa suja aqui, mas a gente já teve nossos percalços. Mas foi sempre resolvido com amor, com decisão, com ação. Eu acho isso importante. Em termos sistêmicos, uma das coisas que a gente está falando é do equilíbrio entre o dar e o receber também. Que aí entra um agir conforme você recebe, você dá. Sim. Né? E é isso que faz as relações se manterem. É o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, obrigada por essa conversa tão bonita, tão profunda. Eu adorei. Com frases maravilhosas e com amor. Obrigada. Carol. Eu acho que é o amor a palavra aqui. Eu vim por amor a você, ao seu trabalho, a tudo que você está construindo. E não vim para falar de amor, mas eu acho que foi o que a gente fez aqui. Amor à vida, aos nossos familiares, as coisas que a gente tenha, né? Gostar do que a gente é, do que a gente vive, do que a gente tem. Para a gente poder dar um passo à frente. Então, eu acho que eu gostaria de falar isso. Assim, veio agora no meu coração que a gente tem que dar valor e gostar do que a gente tem, do que a gente é, se a gente quiser uma outra coisa. Eu acho isso muito importante. E aí, outro dia eu vim falar de trabalho, de comida, de cozinha. Eu quero fazer um agradecimento a um grande mestre que nos ensina, que é uma fonte de conhecimento sobre o amor e que, se a gente prestar atenção e buscar, rezar, a gente aprende muito, que é Jesus Cristo. E que falou uma grande verdade, a gente amar é o próximo a si mesmo. Então, primeiro a gente tem que se amar. E quando a gente não tá bem, não tá se amando, não tá forte, a gente não consegue dar. Então, por isso a gente tem que se cuidar, se curar, procurar profissionais como você para se olhar. Porque tudo parte da gente. Então, seu trabalho é lindo, é incrível, é necessário. Então, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas conheçam a Cris, o trabalho dela e a diferença que ela pode fazer na vida das pessoas. Então, para as pessoas se amar e poder espalhar amor. Obrigada, Carol. Obrigada. A gente teve uma conversa hoje com a Carolina Pérez, que é chefe de cozinha, professora, personal chef, consultora e minha amiga. Eu amei essa conversa.
Ela toca muito meu coração, porque a Carol é uma pessoa muito querida para mim, uma pessoa que eu amo demais. E a gente falou coisas lindas. Assistam, compartilhem e continuem acompanhando o canal, que vem muita gente legal e muita coisa gostosa.